E aí, senhores, tudo tranquilo? Senhores, senhoras, guerreiros e guerreiras, vamos lá comentar essa prova aí de inspetor da Polícia Civil do Ceará e vou falar para vocês das questões que dá para a gente recorrer. Tem duas questões, assim, também escancaradas que dá para apresentar recurso e eu creio que o sucesso na possibilidade de você, assim, anular a questão, ela é elevada. E vamos lá, vou apontar aqui para você comentar as questões de modo geral e a partir disso aí nós vamos conversar sobre a prova também. E aí eu vou falar agora para vocês aqui, rapidinho. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. Olha só, vamos comentar essa prova de inspetor, né, da Polícia Civil do Estado do Ceará e vamos aqui passar para a gente começar a comentar. A questão 66 é uma questão envolvendo responsabilidade civil do Estado, uma questão completamente mal elaborada, trata de responsabilidade subsidiária. Basicamente, o que nós temos aqui veja, na responsabilidade civil decorrente de atos praticados pela administração pública, a chamada responsabilidade subsidiária pode ser atribuída apenas, olha só, nós temos uma falha de concepção. Assim, não, essa questão não é para você recorrer, mas ela tem uma falha de concepção. Deixa eu explicar para você a teoria da responsabilidade civil primária e da responsabilidade civil subsidiária. A responsabilidade primária é aquele primeiro ator dentro da responsabilidade que vai, assim, responder pelos danos provocados. Essa é a primeira lógica, é essa, de fato, a primeira regra. Então, a responsabilidade primária é aquele que provocou o dano, sendo responsável, assim, pelo pagamento da indenização. A responsabilidade subsidiária, por sua vez, ela acontece quando aquele ator causador do dano, ele não tem a possibilidade de efetuar o pagamento. E aí você desloca de maneira subsidiária, se o primeiro ele não assim alcançar, se o primeiro assim ele não conseguir adimplir a obrigação, pagar a obrigação, aí você desloca para um segundo responsável. Normalmente acontece aqui com concessionária de serviço público que provocam danos, e eles são responsabilizados de maneira primária, e eventualmente o Estado, quando eventualmente não conseguir encaixar a responsabilidade primária, ou por insolvência, não ter dinheiro suficiente para pagar a indenização, ou eventualmente por outros tipos de responsabilidade. Também acontece nas obrigações com relação às entidades da administração direta e indireta, e aí, no caso, você tem a responsabilidade primária das autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas, essas duas, aquelas prestadoras de serviços. Lembrando que a gente está dentro da responsabilidade objetiva do Estado, lá no artigo 37, parágrafo 6º. E quando, eventualmente, as autarquias, as fundações, elas não conseguem aqui, basicamente, responder por suas obrigações, é deslocar de maneira subsidiária para a União, que é a entidade central. Então, a lógica, ela gira em torno dessas definições. A responsabilidade primária é aquele que provocou o dano, responde, e a responsabilidade subsidiária acontece apenas quando o responsável primário não conseguir pagar, assim, os danos provocados. E aí, veja só, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A, pessoa jurídica estatal, que é ela que vai ser responsável de maneira subsidiária em alguns casos particulares. Tranquilo? É a alternativa A. Porque essa alternativa, ela está com falha de concepção. Porque, veja, na responsabilidade civil decorrente de atos praticados pela administração pública, a chamada responsabilidade subsidiária pode ser atribuída apenas. Veja, quando ele fala de atos decorrentes praticados pela administração pública,
Então, aqui, essa responsabilidade subsidiária, para a questão, ela está correta, só poderia ser da administração indireta. Porque se o ato ele foi praticado pela administração pública, para você atribuir responsabilidade subsidiária, tem que o erro ter acontecido pela administração indireta ter algum elemento para não conseguir responder, por exemplo, o DENIT não ter orçamento suficiente para reparar os buracos das rodovias. E aí você desloca para a União a responsabilidade por ausência de repasse orçamentário suficiente para a manutenção das rodovias federais. Sendo que, se você for encaixar aí a concessionária ou a permissionária de serviço público, já não daria para você encarar como responsabilidade subsidiária, porque ele está falando que atos praticados pela administração pública. E aqui o ato ele não foi praticado pela administração pública nesse exemplo. Mas em que pese tudo isso que eu estou falando, alternativa A, eu acho difícil a gente conseguir aí a anulação dessa questão. Ela tem falha de concepção, de fato, é uma questão de muito mau gosto, muito mal elaborada, mas não dá para a gente anular essa questão, não, certo? Inclusive, a prova de direito administrativo, ela está completamente mal elaborada, certo? Questões extremamente complicadas do ponto de vista de você conceber as assertivas, não gostei aqui da forma, inclusive ao IDECAN, e recomendo fortemente que capacite seus professores de direito administrativo, que tem até questões muito erradas. E a gente vai ver agora aqui para as próximas questões. Então, 66, letra A, ressalvando aí todas essas concepções que eu falei para você, todas essas definições. 67, assinala a alternativa. Oh, meu Deus. Vamos para cá. Assinala a alternativa que trata corretamente a situação relacionada com a cassação do ato administrativo. Isso aqui a gente cansou de ver lá no grupo do Telegram, lá nas aulas, basicamente as formas de extinção que nós temos várias, e a anulação e a revogação, você, candidato, você tem que saber, certo? Porque isso aí cobra em concurso desde o tempo que o joelho não dobrava. E hoje o que está sendo cobrado é cassação e caducidade. Cassação é basicamente a extinção do ato administrativo pelo descumprimento das obrigações impostas no ato. E o exemplo clássico, que isso aí eu digo em sala de aula assim de maneira reiterada até os alunos cansarem, é a perda do direito de dirigir pelo descumprimento aqui da legislação de trânsito. Você preencheu a pontuação completa e aí o Código de Trânsito diz, olha, você já não pode mais dirigir, vai suspender seu direito aqui da sua licença ou da sua permissão até que você aqui faça alguns cursos, melhore sua performance enquanto condutor. Então, isso basicamente, essa extinção da sua licença para dirigir ou permissão de dirigir, ela decorre do descumprimento seu de obrigações impostas no ato. É a modalidade de extinção do ato administrativo chamada cassação. Além da cassação, você toma cuidado com outra também chamada caducidade. Mas como é que a gente vai só comentar aqui as questões, eu convido vocês para ir lá no Telegram, dar uma olhada. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos à frente. Então, questão 67, alternativa E, alternativa correta, sem qualquer dor de cabeça. Questão 68. A lei de improbidade administrativa, oh, meu Deus, 68. Acerca do poder de polícia, analise as afirmativas a seguir. Enquanto o abuso de poder se dá por meio de atos discricionários, o desvio de poder ocorre apenas nos atos vinculados. Está errado, aqui pouco importa se o ato que você está diante é discricionário ou vinculado para efeito de conceber o abuso de poder. Lembrando que o abuso de poder ele é o gênero dentro do qual nós temos o excesso de poder, que é quando a gente atua com mais competência do que a lei deu a ele. Então, esse excesso de competência pode incidir tanto no ato vinculado como no ato discricionário. Lembrando que no ato discricionário, o elemento competência, ele é vinculado, certo? Então, nessas duas situações é possível o abuso de poder. E no desvio de finalidade também, tanto no ato vinculado como no ato discricionário, os dois elementos, eles são vinculados, porque no ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma são elementos vinculados, previstos em lei. Então, se eventualmente praticar fora do conteúdo da legislação, aí você vai estar diante aí de um abuso de poder. Então, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, você já elimina aqui a alternativa A e a alternativa D. Item 2. O poder de polícia pode ser exercido na forma da lei por diversos órgãos
instituições públicas, como, por exemplo, a Câmara de Deputados e o Senado Federal. Sim, eles têm um poder de polícia, que é o poder, basicamente, de ordenação dentro da estrutura das casas legislativas, o seu direito de você fazer suas manifestações, inclusive, ele é controlado pela Polícia Legislativa, que é quando, eventualmente, você está exercendo de maneira muito forte esse direito, atrapalhando a condução dos trabalhos, pode ser restrito o seu direito de ir e vir e de manifestação. Então, basicamente, é possível, sim, o item 2 está correto. O item 3. Há situações em que o poder de polícia pode ser preventivo ou repressivo, como também vinculado ao discricionário. Está correto, certo? Está basicamente correto. Aqui é a situação do poder de polícia. Ele pode ser preventivo, fiscalizador ou repressivo. Veja que ele não está dizendo que é apenas preventivo ou repressivo. Preventivo, fiscalizador ou repressivo. Bem como também vinculado ao discricionário. E aí vai depender da legislação, criando a atribuição de polícia, dizer quais são os atos vinculados e quais são os atos discricionários. O grande elemento é que a aplicação da penalidade, ao caracterizar, ao verificar a administração pública uma determinada penalidade decorrente do poder de polícia, basicamente, o agente público ele tem que aplicar a penalidade, sem qualquer problema. Na discricionariedade, você vai aqui apontar o momento em que a administração pública ela vai escolher para exercer o poder de polícia. O bilhete da lei seca é um exemplo desse. Normalmente é à noite e em finais de semana ou em feriado, porque se não for dessa maneira, não pega ninguém. Então, ela tem a liberdade para escolher os momentos reputados assim como momentos corretos para o exercício do poder de polícia. Então, o item 2 e o item 3 estão corretos, sem qualquer dor de cabeça. A alternativa é a alternativa correta. Questão 69. Está passando demais aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar ao manual. Vamos lá. Questão 69. A lei de improbidade administrativa, essa daqui é uma das questões que eu aponto da possibilidade de você impugnar via recurso e eu acho que a probabilidade de anular ela é extremamente elevada. Eu vou justificar para vocês por qual motivo. Veja, a lei de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, prevê que durante as investigações dos atos de improbidade, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Neste caso, é possível afirmar que, basicamente, trata do afastamento aqui preventivo do agente público, e aí o grande ponto que nós temos é que, no regime jurídico único, tanto federal como os estaduais, tem previsto que, durante a tramitação do processo disciplinar, é possível, sim, fazer o afastamento do servidor público sem qualquer problema. E aí sempre está lá. Normalmente, nos regimes jurídicos únicos, o afastamento preventivo, ele acontece por tempo determinado. Normalmente é 60 por 60. Mas, basicamente, o que é que você vai ter? Na Lei 8.112, é 60 prorrogável por 60 com remuneração. No regime jurídico único dos estados, aí cabe o legislador estadual escolher o prazo adequado e se vai ser com ou sem remuneração. Basicamente é isso, certo? Basicamente é isso. Na lei de improbidade, por curiosidade, nós também temos um dispositivo semelhante. Sendo que esse dispositivo semelhante, ele trata da seguinte maneira. Veja só e preste atenção no que eu vou falar para vocês. Está passando direto. Vou precisar fazer um curso aí de informática para mexer com esses troços. Olha só a redação do artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Veja só o parágrafo único do artigo 20. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público no exercício do cargo, emprego ou função, isso aí, durante o procedimento de investigação da improbidade, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Então, esse parágrafo único ele já aponta o seguinte: olha só o que ele vai apontar, que o afastamento ele é sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele se afasta de maneira remunerada. Tranquilo? E qual é o prazo? A lei não diz qual é o prazo. Veja a vírgula final aqui. É sem prejuízo da remuneração quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Ou seja, o afastamento
ele é durante o tempo necessário para que a administração pública junte as provas necessárias para aqui formar juízo de valor sobre se aconteceu ou não a improbidade administrativa. Veja que no início é ou a autoridade judicial ou a autoridade administrativa. Então, pode acontecer tanto no processo administrativo como no processo judicial. E aqui não tem prazo. O prazo é o prazo da instrução processual. Durante a instrução processual é que, desculpa, durante a instrução processual é que vai ser o prazo do afastamento. Então, esse evento aqui é a chamada condição, que está lá no direito civil. Condição é evento futuro e incerto. Incerto por quê? Ninguém sabe qual é o momento em que a instrução processual ela vai se encerrar. Então, aqui, basicamente, você pode sustentar, e eu vou voltar para as alternativas, e o prazo ele pode sim, aqui, independente da respectiva duração, porque vai ser a duração da instrução processual. Então, poderia se encaixar na alternativa C e na alternativa E. A alternativa E foi aquela apontada pela banca, ocorrer sem prejuízo da remuneração. Mas, independente da respectiva duração, não está errado, não. Porque a lei não apontou duração, a lei apontou um evento condicional, que é a instrução processual, que é a instrução necessária para a formação de juízo de valor. Questão 69, então dá para você impugnar, porque basicamente é a alternativa C e a alternativa E como alternativas corretas, certo? Então eu vou basicamente colocar lá no grupo do Telegram as razões do recurso para vocês assim usufruírem e se assim desejarem recorrerem. Vamos para a questão 70. Eu aperto uma vez só. Calma. Depois que alguém que tiver habilidade aí de informática, que a minha é bem pouca, depois me ajude aí, manda um direct lá no Instagram para me ajudar com esse troço aqui. Vamos lá. Se a administração pública, diante da inviabilidade de competição numa licitação, decidir fazer contratação direta do particular, será um caso de... Aí, particular, a primeira dúvida que a pessoa teria é, será que dá para contratar pessoa física? Dá, não tem problema não, pessoa física ou jurídica. Basicamente, a inexigibilidade de licitação é uma forma de contratação direta em que não existe viabilidade de competição. Então, quando não tem possibilidade de competição, é inexigibilidade de licitação. E aí, os alunos que a gente está resolvendo essas questões já mataram isso a pau, a gente não tem qualquer dor de cabeça. Aqui não dá para recorrer, o gabarito está correto. Questão de número 71. Essa daqui é outra questão de número 71, que ela está errada. E ela está muito errada. Vamos lá. A Constituição Federal prevê que, nos territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governador, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público, defensores públicos federais. Neste caso, também, se for criada a Polícia Civil, ela será considerada uma, certo? Será considerada uma. Vamos lá. Olha as alternativas: autarquia pública, fundação pública, órgão estadual, órgão municipal e órgão da União. Vamos para cá. Primeira coisa que a gente tem que verificar é a questão do território federal. Você está diante de um território federal. E o território federal, ele, basicamente, é uma descentralização administrativa da União. Então, ele é uma autarquia territorial. Veja só onde é que você vai observar isso. A Constituição Federal, quando ela, basicamente, tratou da organização da administração pública do Estado, do Estado brasileiro, ele falou que são pessoas políticas. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, são entidades políticas. Então, sendo entidades políticas, elas têm autonomia política e personalidade jurídica própria. E coube aqui a administração indireta, dá a caracterização, a definição de entidades administrativas. Entidades administrativas são as autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Tranquilo? Beleza, né? E aí, prosseguindo, você vem no artigo 18, o parágrafo 2º da Constituição Federal, ele fala: os territórios integram a União. A sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentados pela lei complementar. Então, o território federal, ele é uma autarquia, ele não é uma pessoa política
ele é uma autarquia, ele vai integrar a União, que no caso é a administração federal como um todo, mas na qualidade de autarquia. E aí qualquer livro de direito administrativo que você pegar, você vai ver essa definição do território federal enquanto autarquia, como descentralização administrativa. Isso é o entendimento do STF, isso é o entendimento de toda a doutrina do direito constitucional, do direito administrativo. Ponto. Ponto. Certo? Esse aí é o primeiro problema que nós temos, que é a questão da autarquia. Certo? É o primeiro problema. Porque ao você falar que é autarquia, aí você vai para o segundo momento, que é saber se a Polícia Civil ela se encaixa como órgão da União, criada dentro de um território federal, ou se vai ser um órgão da autarquia. Veja só. Sabe qual é o problema dessa questão? Eu tenho quase certeza que essa questão ela foi elaborada antes de 2019. Porque em 2019, a emenda constitucional, a 104, aquela que modificou a nomenclatura de agente penitenciário para a polícia penal, modificou também um artigo que ele foi esquecido, o artigo 21, o inciso 14 da Constituição Federal, que ele foi basicamente esquecido pela banca aí nessa questão. Veja só, ele fala lá na competência da União, artigo 21, compete à União. A redação originária que veio com a Constituição foi a seguinte: organizar e manter a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e Ferroviária Federais, bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e dos territórios. Essa é a redação originária. Veja na parte final: Distrito Federal e territórios. Depois, na emenda constitucional 19, que foi a primeira reforma administrativa, falou o seguinte: cabe à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Por meio de fundo próprio. Veja só o que é que nós temos na redação atual, certo? Na redação atual do inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços por meio de fundo próprio. Veja a diferença da redação das duas emendas constitucionais, a 19 e a 104, e basicamente o que é que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que não cabe à União organizar a Polícia Civil em território. Cabe organizar a Polícia Civil no Distrito Federal, porque a expressão território foi suprimida pela emenda constitucional 19 e a situação não ficou alterada pela emenda constitucional 104. Basta você ver a parte final do inciso 14, a redação originária, que é essa primeira, fala do Distrito Federal e dos territórios. Veja só o que eu trouxe para vocês, um professor, né, Pedro Lenza, de Direito Constitucional, que converge basicamente com isso que eu estou dizendo para vocês. Olha só. Muito embora os territórios sejam a descentralização administrativa da União, integrando-a... Meu Deus. A emenda constitucional 19, alterando a redação do artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal, situação essa inalterada pela emenda constitucional 104, não mais atribuiu à União a organização e manutenção da Polícia Civil Militar e do Corpo de Bombeiros dos territórios, endereçando referida regra exclusivamente ao Distrito Federal. Ou seja, não compete à União organizar a Polícia Civil dentro do território federal. Caberia ao próprio território federal, de acordo com a redação atual da Constituição Federal. Tranquilo? Então, essa questão aqui também dá para impugnar, porque não tem nenhuma alternativa correta. Veja, basicamente, a Polícia Civil, dentro de um território federal, ela deveria ser um órgão, certo? Um órgão dentro da autarquia. Nem alternativa A dá certo, porque ele está falando que a Polícia Civil ela seria uma autarquia, e não é autarquia, a autarquia é um território, e não a Polícia Civil, ela seria um órgão dentro da autarquia. Tranquilo? Eu vou também deixar para vocês a redação das razões recursais lá no Telegram, e aí vocês trocam a ideia. Vamos para 72. Essa questão 72, basicamente, é a redação do parágrafo único do artigo 12 da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, de fato, eu detesto essas questões de completar, parece que está na quinta série, mas aí não tem qualquer divergência, a alternativa é
A alternativa apontada como correta pela banca e aí não tem qualquer dor de cabeça. A questão 73 também não tem qualquer restrição. O gabarito ele também está correto. Basicamente é o que tem no artigo 52 e seguintes aí da Lei Geral de Proteção de Dados, não tem qualquer restrição aí com relação a esse gabarito. A questão número 74, certo? Assinalando a resposta incorreta. A alternativa incorreta é a alternativa A. Veja só, os responsáveis pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão dar imediata ciência ao Tribunal de Contas, não é o Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. Então, aqui é a alternativa que está incorreta. As demais, qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar as irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, está correto. Na esfera federal, compete ao Tribunal de Contas da União apreciar para fins de registro a legalidade de atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem fundamento legal no ato concessório. Correto também. Alternativa D. Assim como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário também pode apreciar os casos de controle externo da administração pública. Estão corretas as duas situações, caso de controle da administração pública, controle externo. A chamada autotutela tem estreita vinculação com o sistema de controle interno da administração pública. Também está correto, certo? 74, gabarito aí, sem qualquer dor de cabeça. 75. A respeito da revogação, da anulação e da convalidação do ato administrativo, assinala a resposta incorreta. A administração deve anular seus próprios atos quando presente vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A alternativa A está correta. A alternativa B. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram os efeitos favoráveis para os destinatários prescreve em 5 anos. Não é prescrição, é decadência. É decadência, não é prescrição. E o outro erro, contágio da data em que foram praticados, independente de boa-fé. Falso. Aqui, depende, esse prazo de 5 anos, ele depende da boa-fé, certo? Ele depende da boa-fé. Basicamente, o rompimento daqui do prazo de 5 anos, ele só pode acontecer se o prazo ele for praticado, se o ato for praticado de má-fé, ou se, eventualmente, o ato ele for considerado inconstitucional. São as duas situações que podem ultrapassar o prazo de 5 anos de decadência para a administração pública anular os atos. Então, aqui a alternativa B é que está a errada, que no caso, de acordo com a banca, é a alternativa correta, né, que está buscando a errada. Alternativa C. Sempre que o servidor público já houver preenchido todos os requisitos legais para gozo do direito adquirido, não poderá mais a administração pública revogar o respectivo ato de concessão. É porque, basicamente, você não pode retroagir os atos administrativos, né, a legislação, para prejudicar o ato jurídico perfeito a cujo julgado o direito adquirido. Então, quando ele preencheu todos os requisitos legais para o usufruto de um determinado direito, aquele direito adquirido ele já se incorporou dentro do patrimônio jurídico do servidor e não pode a administração pública revogar. D. Considerando o exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação da validade do ato. Está correto? Sem qualquer dor de cabeça. A alternativa é, em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração pública. Tranquilo, sem qualquer problema. Convido vocês até a dar uma olhada aí no Instagram, eu fiz um vídeo só sobre modalidades de convalidação, seria interessante vocês darem uma olhada lá. Então, alternativa aí sem qualquer restrição, sem qualquer problema. 76. Também a questão aqui, sem grandes dores de cabeça, no processo administrativo é correto afirmar que o interessado não poderá desistir parcialmente do pedido formulado. Errado, ele pode desistir sim, sem qualquer problema. B. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, renunciar a direitos disponíveis. Ele pode renunciar, o direito é dele, faz parte do patrimônio dele, então ele pode renunciar sem qualquer problema.
Havendo vários interessados, a renúncia feita por um deles se estende aos demais. Não, a renúncia só incide sobre aquele que renunciou. D. O interessado não poderá desistir totalmente do pedido formulado. Falso, ele pode desistir sim, sem qualquer dor de cabeça. E. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, prejudica o prosseguimento do processo, perdendo automaticamente o respectivo objeto. Falso, porque pode a administração, basicamente de ofício, aqui conduzir o processo para investigar alguma ilegalidade. Então, 76, o gabarito está correto, sem qualquer problema. 77. Considere o seguinte comentário de Carvalho Filho, inclusive é um dos livros que eu gosto bastante, sempre tem aqui na minha biblioteca as versões atualizadas. Eu gosto, tem muitos autores de direito administrativo que eu gosto bastante. E um dos meus prediletos é Carvalho Filho, José dos Santos Carvalho Filho. São atos que a administração está livre para expungir do mundo jurídico, fazendo cessar os efeitos em decorrência de um critério subjetivo, meramente administrativo. E a conveniência e a oportunidade. São atos revogáveis. E aí, sem qualquer dor de cabeça, gabarito 77, alternativa D, alternativa correta. Questão número 78. Também sem erro. Basicamente, o item 1 é violação a princípios. O item 3, transferir recurso à entidade privada em razão de prestação de serviço na área de saúde, sem prévia celebração de contrato, é também violação a princípios, é novo inciso que foi acrescentado ao artigo 11. E o quinto é perceber vantagem econômica e enriquecimento ilícito, sabendo que ele está pedindo aqui causas que colocam e provocam lesão ao erário, é o item 2 e o item 4 como alternativa correta. 78, alternativa B, sem restrição aí, sem qualquer problema. 79, análise afirmativas a seguir a respeito dos elementos e pressupostos dos atos administrativos. Os pressupostos de existência do ato administrativo, como, por exemplo, objetos, são indispensáveis para a existência de um ato. Basicamente, essa estrutura de pressuposto de existência do ato administrativo é a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. E ele fala que são dois elementos, basicamente, para que o ato, assim, ele consiga existir. Um é o objeto e outro é a pertinência do ato administrativo, que a pertinência é ato praticado pela administração pública. Então, o item 1, ele está correto. O item 2, motivo é um pressuposto formalístico de existência do ato administrativo. Falso é um requisito de validade. 3, a finalidade é o elemento finalístico do ato administrativo, mas não o seu pressuposto de validade. Está falso, aqui é requisito, é pressuposto de validade. Alternativa correta é a alternativa A, sem qualquer problema. Questão número 80. Pela denominada reforma do judiciário, com a emenda constitucional número 45, estabeleceu-se no âmbito judicial e administrativo seriam todos assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Neste caso, sob a ótica administrativa, tal denominação constitucional está relacionada predominantemente com o princípio da eficiência e administração pública gerencial. A alternativa D, a alternativa correta, sem restrição. Tranquilo, senhores? Então, vou deixar aqui embaixo o link do Instagram e o link do Telegram, para que, assim, vocês peguem as razões recursais aí e interponham seus recursos. Eu vou postar o vídeo exatamente agora.